Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, em especial eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês que já foi deletado, um vídeo aí que bateu 1 milhão de visualização, um dos grandes vídeos do canal, que se trata de uma entrevista que o Mel Gibson falou na Alemanha. E uma inscrita nossa que mora lá e acompanha o nosso canal, ela viu essa entrevista e ela traduziu e me mandou. E pela gravidade das denúncias que ele faz, eu resolvi fazer um vídeo aqui pra gente, um vídeo muito bom e que a maioria de vocês gostaram. Então eu vou trazer de novo esse vídeo pra cá, mas eu não garanto que ele vai ficar no ar por muito tempo. Vocês sabem que a censura hoje é muito grande. Você vê, criticam até Jesus Cristo, não é? O nosso Yahushua, o pessoal hoje critica. Mas se você der a sua opinião, se você criticar o comportamento de alguma pessoa, se você fizer apenas uma crítica, você simplesmente já é tratado como se fosse um criminoso. E principalmente quando isso se trata de práticas religiosas. Toda religião deve ser respeitada, a opção das pessoas deve ser respeitada sempre, porém existem seitas que não são religiões, são seitas que elas infringem até o Código Penal. E a sociedade, uma sociedade de moral, de bons costumes, uma sociedade justa, não pode permitir esse tipo de coisa. Inclusive eles fazem isso na calada da noite, nas sombras, por trás das cortinas. E não são pessoas pobres, não são pessoas sem educação, como a maioria da mídia, né, quer passar para você essa ideia. São os magnatas, são os grandões. E nessa entrevista Mel Gibson deixa claro que Hollywood está totalmente perdida. Então família, a gente sabe que é difícil fazer esse tipo de vídeo, mas a verdade ela não pode ser escondida. Eu peguei esse vídeo que foi censurado, né? Fui obrigado a deletar ele do canal. Tentei fazer com que ele passasse novamente aqui pelo sistema do YouTube, sem perder a qualidade. Então deu um trabalho muito grande. Aí você vê também a desvantagem que a gente que fala a verdade leva, né? Enquanto os canais simplesmente só é pintar o cabelo e falar um monte de bobagem com um sorriso falso na cara, nós aqui temos que nos preocupar, porque fazemos o vídeo não é aprovado. Aí a gente tem que refazer até uma hora que ele fique passável para plataforma e ao mesmo tempo garantir que esse vídeo não perda a informação, não perda a veracidade dele, porque senão não vale a pena fazer, não adianta o trabalho. Então veja a saia justa que a gente se mete. Então é isso, irmãos, não há mais tempo a perder, por isso pegue agora mesmo a sua vitamina de uva preta e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Muitos de nós já sabemos que a grande mídia, especialmente Hollywood, está totalmente dominada pelos senhores do mundo. Mas é preciso entender que, embora essa seja a dura realidade, e para perceber isso basta ver a quantidade de paganismo e doutrinas luciferianas, além de muito ocultismo envolvendo toda a obra deles, ainda existe lá no meio daquele ninho de serpentes, pessoas que não aceitam essas ideias. Mesmo de maneira discreta, elas tentam ir contra esse sistema dominante. Alguns fazem isso porque não concordam com as coisas que eles fazem em oculto. E você daqui a pouco já vai ficar sabendo dos detalhes delas. Mas outras se opõem a esse sistema ao qual elas fazem parte, porque elas cansaram de serem usadas e descartadas como se não fossem nada. É fácil para nós identificar esse tipo de artista, porque eles geralmente são artistas que estavam indo de vento em polpa. Estavam na crista da onda, nas paradas de sucesso, sendo homenageados e recebendo prêmios, aparecendo em tudo que é filmes e séries, uma atrás da outra. De repente aquela vida maravilhosa e perfeita começa a virar do avesso e se torna alvos de críticas da própria mídia que até um dia antes, horas antes, elogiavam e bajulavam essas pessoas como semideuses. Agora não, elas são alvos de críticas, são afastadas da tela e suas condutas são julgadas em programas de fofoca. Isso obviamente para fazer toda a opinião pública cair em cima desses artistas considerados por eles renegados. Já aconteceu antes e está acontecendo nesse momento com muitos, mas hoje vamos falar de um especialmente. Muitos de vocês conhecem e gostam muito do cara, o Mel Gibson. Ele sempre foi uma grande estrela de Hollywood, mas de uns anos pra cá cada vez mais ele é taxado como um cara polêmico. E vocês sabem bem o que a palavra polêmico quer dizer no dicionário Illuminati. Quer dizer verdadeiro, quer dizer do certo, ou seja, antissistema. Mel Gibson começou a fazer críticas ao sistema. A maior afronta dele ao maldito sistema Illuminati foi no filme A Paixão de Cristo, por Mel Gibson. Naquele filme feito por ele foi relatado como nunca antes feito, tudo que o nosso Salvador sofreu para que eu e você agora tivéssemos uma chance de um dia entrar no reino de Deus. A mídia mundial sempre costumou ridicularizar e desmentir e rebaixar o cristianismo, a nível das outras seitas pagãs, querendo classificar a Bíblia como apenas mais um livro no meio de tantos outros. Tudo com o começo era feito sublinamente para que você não percebesse, para que você não se enfurecesse.
Nos filmes mais antigos, você percebe apenas pequenas alfinetadas dos personagens principais. Eles sempre mostravam esses grandes personagens inteligentes que faz tudo, os grandes heróis do cinema. Era sempre um cara que não acredita em Deus, que acha ridículo quem acredita, que trata como idiotas e fracas as pessoas que acreditam nisso. Até mesmo em filmes e séries de terror enfrentando o próprio diabo, as coisas vindas do Criador são sempre ridicularizadas. Se alguma das meninas é do tipo que reza, é um bom momento para começar. Você viu os padres sendo derrotados e mortos pelo demônio. É muito difícil você encontrar nos filmes antigos, como O Exorcista, por exemplo, um que acabe com a vitória dos poderes de Deus. O padre muitas vezes é possuído e na maioria das vezes acaba muito mal. O pastor é sempre mostrado como uma pessoa manipuladora e corrupta. É sempre assim. Hoje em dia a coisa está muito pior. Se usa o próprio mal para combater o mal, como na série Sobrenatural, por exemplo. Uma verdadeira distorção da realidade. Não se combate fogo com fogo, se combate fogo com água. Da mesma forma, o mal se vence com o bem. Hollywood continua a distorcer isso em suas obras, e isso enquanto passam verdadeiras mensagens de ideologias distorcidas como a destruição da família, fazer você perder sua fé, e com isso atingir o objetivo final, que não é outro a não ser trazer o paganismo de volta e implantar finalmente o governo único. Mel Gibson, em uma entrevista que não posso garantir a veracidade para vocês, mas para mim fez muito sentido, por isso é que eu estou trazendo de muita boa fé para todos vocês e peço que prestem muito atenção. E eu garanto para você que se no momento a entrevista não fizer sentido, até o final desse vídeo, no raciocínio final, elas farão. Elas chegaram até mim através de Valéria Santos, que traduziu tudo do alemão. Desde já fica aqui o nosso muito obrigado. Em uma entrevista chocante à estrela de cinema Mel Gibson, enquanto faz propaganda na Inglaterra do seu novo papel do filme Daddy's Home 2, Gibson descreveu as elites da indústria de entretenimento como um inimigo da humanidade. Ele disse que as figuras-chave do negócio do cinema conseguem seus êxtases em destruir a santidade das crianças enquanto vivem de quebrar qualquer tabu, leis divinas, dadas por Deus que as pessoas conhecem. Eles desprezam o bem-estar das pessoas. Destruir a vida das pessoas é apenas um jogo para elas. Quanto mais dor elas podem causar, mais e melhor é a emoção que eles sentem. As crianças são comida, elas sentem prazer na dor e no medo que as crianças sentem. E quanto mais jovens forem essas crianças, é melhor para eles. Essas pessoas seguem sua própria religião e usam-na para orientação moral. Não é o tipo de ensinamentos religiosos que você já ouviu falar. Eles realizam rituais satânicos, doentios e são totalmente contrários da moral que une a maioria dos americanos patriotas. E o pior, é um segredo aberto em Hollywood e todo mundo sabe. Mel Gibson se apresentou no programa de bate-papo da BBC da sexta-feira. O ator veterano respondeu às perguntas do público chocado, na sala verde dos bastidores após sua apresentação, em relação à verdadeira natureza das elites de Hollywood. Ele disse que o colocaram na lista negra em 2006 pelos oligarcas de Hollywood. Tudo isso por expressar sua opinião sobre a indústria, que entrou em confronto com sua agenda liberal. Ele disse que está trabalhando fora do sistema desde então. Ele obteve uma nova perspectiva, ele disse. É difícil de entender, eu sei, e me desculpe por eu quebrar seu coração. Eles usam e abusam de crianças por suas próprias crenças espirituais doentes. Se é que você pode chamar isso de crença. Eu também não entendo isso muito bem. Mas eles comem essas crianças acreditando que obterá mais energia, e é como um banquete. Eles não têm piedade. Quanto mais inocente é a criança, melhor, disse a estrela de coração valente. O que isso significa? Eles não fazem isso como uma espécie de expressão artística. Se a criança sofrer mental e fisicamente enquanto está morrendo, então mais força vital eles recebem. Assim pensam eles. A maioria de nós tem um compasso moral que nos guia através da vida, certo? Essas pessoas não têm isso, ou se elas o têm, elas apontam na direção oposta. Gibson, que trabalhou dentro e fora do regime de Hollywood nos últimos 30 anos, diz que a hierarquia do setor vive do abuso, e estresse e sofrimento. De acordo com Gibson, o desejo de cometer tal abuso não se limita somente à elite hollywoodiana, mas também àqueles que estão no topo da cadeia alimentar, que podem pagar por este luxo. São ricos magnatas de vários setores da indústria, artistas e etc. As referências ao canibalismo sempre estiveram lá, mas atualmente estão mais enigmáticas ou simbólicas. Eu mesmo me familiarizei com essas práticas no início dos anos 2000 e fui ameaçado de sérias consequências se eu alguma vez dissesse alguma coisa sobre o assunto. E eu não quero dizer apenas minha carreira. Quero dizer minha própria vida e da minha família também. Se você me perguntar por que só estou falando disso agora, é porque muitas dessas pessoas que faziam e praticavam isso já não estão vivas mais. Os recém-nascidos para os praticantes dessa seita eram como uma moeda premium e possuíam um valor muito maior para eles do que você possa imaginar. Bonito e redondo, saindo do forno, bem gostosinho. Eles literalmente usam essas crianças como uma moeda para favores, papel de filme, subornos e etc.
De acordo com Gibson, essa perversão não é apenas a última moda, mas também uma cultura de Hollywood profundamente enraizada por gerações e é popular entre homens e mulheres. Isso não é nada novo e ocorre antes de Hollywood ter sido fundada. E aqui, meus caros inscritos, se você pegar qualquer livro de história, você vai ver que ele está falando a verdade. Esses rituais são rituais de povos muito antigos de toda a civilização. É engraçado quando o Discovery Channel, por exemplo, faz um documentário explicando as tradições desse povo. Eles sempre pulam essas partes, falam apenas de sacrifícios humanos bem de longe, mas nunca dão os detalhes para você. Esses são os detalhes. Continuando, à medida que você explora esse fenômeno, você verá que essas práticas estão escondidas na sombra de toda a era escura da história. Essas práticas ocultas, sombrias e multidimensionais têm sido usadas em sociedades secretas por centenas de anos. Hollywood é usada para programação social e controle mental, e sua mensagem é projetada na mente das pessoas. Aqui encerra a entrevista. Bom, família, vocês sabem que eu não falo uma palavra de alemão, nunca fui à Alemanha, e mesmo que estivesse lá, por não falar nada, não entender o idioma, não adiantaria de nada. Porém, as informações que foi dada aqui me parecem serem reais. É o que a gente vê acontecer, é o que a gente que estuda o assunto se depara o tempo todo. Então sim, eu acredito que seja real. Não posso garantir, deixo isso bem claro, que o mais importante do que um vídeo para mim é a confiança que vocês têm no nosso trabalho aqui. Então, irmão, aqui eu vou sempre bater a real. Não posso garantir que seja real, porém eu acredito nessas informações de coração, tá certo, irmão? Pelo que eu pesquiso, pelo que eu vejo no mundo e pelo que eu já sei desses senhores do mundo. Não é só em um lugar que a gente encontra esse tipo de informação. Em qualquer pesquisa aprofundada que você fizer, você vai ver que desde o começo dos tempos, desde os egípcios lá, muito antes dessas civilizações, já se fazia esse tipo de coisa. E eles nunca pararam, eles nunca se converteram ao cristianismo, até fingiram isso em um certo tempo, quando isso era conveniente a eles. Mas hoje já está chegando a hora de dizer, é isso mesmo e ponto final, respeite. Em nome do politicamente correto, querem que a gente passe a respeitar e aceitar coisas que são crimes. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque a partir do momento que as pessoas realmente aceitarem esse tipo de coisa na sociedade, vai passar a deixar de ser crime. Vai vir um deputado aí, vai vir pessoas lá que fazem leis e vão dizer, já que a sociedade aceita, então vamos descriminalizar o assunto, vamos acabar com o preconceito. Eles levantam vários tipos de bandeira, né? E chega a exatamente o que eles querem. Então, nós que somos verdadeiros cristãos, respeitamos todas as religiões, mas portanto que essas religiões também nos respeitem. Tá certo, irmão? Então, por favor, faça o seu trabalho, irmão, passando esse vídeo adiante. Se o meu foi produzir o vídeo, o seu vai passar adiante. Eu conto com cada um de vocês. Você que assiste, você que deixa o seu like, realmente é uma honra ter você aqui, irmão, tá certo? E deixa o seu comentário aí, que eu sempre faço questão de ler todos os comentários. Eu sempre tiro um tempo especial só para ler os comentários. Eu não consigo responder todos, mas eu leio todos, tá certo, irmão? Então fiquem todos com Deus. E se esse vídeo também tiver um bom número de likes, se ele tiver um bom número de acesso, eu vou fazer a parte 2 para você entender o que Mel Gibson enfrentou para conseguir fazer aquele filme lá, A Paixão de Mel Gibson, onde ele fez questão ali de demonstrar o que o nosso Salvador passou durante a sua estadia aqui na Terra. Ele enfrentou muitos problemas, o ator que fez aquele filme também enfrentou muitos problemas, e era um vídeo só, mas pelas políticas do YouTube hoje está muito difícil, então eu dividi em 2 partes. Espero que você contribua para que esse vídeo possa atingir um bom número de pessoas. Ah, Davi, mas como é que eu faço essa contribuição? Só é você compartilhar, irmão, só é você colocar no seu Face, se você tiver, nas suas redes sociais, onde você tiver. Compartilhe o vídeo, ajuda para que mais pessoas possam entender essa realidade e deixem de achar esses assuntos sérios, taxarem eles como teoria da conspiração, porque não tem nada de conspiração aqui, tem de realidades e que a mídia tradicional nunca falou e nunca vai falar, tá certo, irmão? Então só podemos contar nós uns com os outros, é vocês mesmo que me mandam esse conteúdo e esses conteúdos vão virando vídeo, tá certo, irmão? Então, todos juntos somos uma força sim contra esse sistema. Então agora sim, eu vou indo embora. E que o nosso Criador, o nosso Yahushua, o Jesus Cristo, como vocês queiram chamar, acompanhe e proteja vocês. E sempre encarando o sobrenatural.